pessoa que está perto de você e diz para ela assim, diga: nossa casa fica incrível com você. Pois é, foi essa mensagem que você recebeu lá na porta, né? Essa casa aqui, que é a Reino e Graça, ela só fica assim especial e maravilhosa porque você está aqui presente conosco nessa noite. Amém? Então, como é bom ter você conosco. Olha mais uma vez para quem está perto de você e diz isso, diga: como é bom ter você conosco. Amém? Como é bom ter você presente aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus marcou com você um encontro aqui nesse lugar. Amém? Glória a Jesus. Tenho certeza que muito mais o Senhor fará também durante a semana. As células acontecendo a todo vapor, curso de maturidade, tanto aqui no prédio da igreja, como também lá no bairro Monte Sinai, né? Temos uma turma lá que também já está indo para a reta final do curso, né? Próxima terça, a nossa querida irmã Daiane vai estar lá ministrando a palavra com os irmãos. Então, nosso anfitrião Alisson e Jeane já vai movimentando os irmãos lá para ninguém faltar a aula de terça-feira. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus ministrou hoje ao meu coração. E Deus falou muito comigo através dessa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar também com você. E olha para a pessoa mais uma vez, né? Hoje eu estou comunicativo, né? Fazendo você se comunicar com os seus irmãos, né? Às vezes a igreja não gosta muito disso, né? Eita, pastor, de novo, né? Mandando falar, eu não quero falar. Mas é bom para você entrar em contato com uma pessoa que está perto de você. Mas olha para ela agora em fé e declara essa palavra de Deus para ela. Diga assim: não pare de lutar. Diga mais uma vez, diga: não pare de lutar. Diga: se fortaleça no Senhor. Agora diz para ele assim: Deus quer te levar para o próximo nível. Amém? Amém ou não amém? Então esse é o tema da palavra de hoje. Não pare de lutar, se fortaleça no Senhor. Amém? Na verdade, nós sempre estamos numa luta, porque a vida nessa terra, de uma certa forma, ela também é feita de lutas, não é? A vida ela é feita de estágios, de níveis, às vezes mais fáceis e às vezes mais difíceis. Para alguns pode ser que o nível que ele esteja seja muito difícil, e para outro que já passou nisso, diz: não, já passei por esse nível, não é tão difícil assim. Mas cada um reage de uma maneira diferente. Os níveis da nossa vida, os estágios, desde a fecundação, irmãos, sabe, desde o embrião que está se formando, né, até a luta para aquele embrião se formar, que todo mundo sabe como é o processo. Não preciso ensinar aqui, dar aula hoje de biologia para os irmãos, né? Acho que é esse o tema. Mas há uma luta desde o embrião que foi formado. Há um estágio, e a criança, aquele feto vai crescendo no ventre da mãe, e chega o momento de nascer, e ele nasce. E são tantas fases que a gente passa na vida. Mas entendem, todas essas fases, olha para mim, em todas essas fases, Deus sempre está querendo te levar para o próximo nível. Amém? Deus sempre está querendo te levar para um próximo estágio. Tem um nível maior, mais avançado para você entrar. Agora, quando Deus está prestes a te conduzir, a te levar para o próximo nível, muitas vezes o diabo ele desfere o seu pior ataque contra você. Quando você está prestes a entrar numa nova fase da sua vida, num novo estágio da sua vida, parece que as lutas elas se intensificam. Eu acho tão interessante os noivos quando estão para casar, quando chega no mês do casamento, na semana do casamento, aí alguns deles falam: pastor, olha, essa semana muita coisa aconteceu, olha, foi tanta peleja, porque é como que tudo concorreu para que eles não casassem. Não sei se os que casaram aqui já passaram por isso, né?
mas as lutas para algumas pessoas se intensificam, né? Quando você está prestes a viver uma nova experiência na sua vida, você vai gerar, o seu filho vai nascer, né? Você vai receber uma promoção, você vai, né, assumir um ministério pastoral, você vai começar uma liderança, vai começar uma célula na sua casa. Eu vejo essa luta nos irmãos quando estão fazendo o curso de maturidade CTL. Cada vez que vai passando uma matéria, parece que eles vão entrando num estágio mais difícil e começa a reduzir os irmãos no curso. Meu Deus! Quando é o primeiro nível, o primeiro dia, né, o primeiro encontro, está aqui a casa cheia, a sala de aula está cheia, tem muitos irmãos. Mas vai passando dia após dia, matéria após matéria, vai diminuindo, porque parece que eles vão sofrendo muito ataques, a coisa vai ficando mais difícil, e aí alguns vão desistindo. Mas independente do nível que você esteja, do estágio que você esteja passando, da luta que você esteja enfrentando, não pare de lutar. Amém? Deus vai te levar para o próximo nível. Deus vai te levar a um novo estágio. E o diabo sabe que a sua bênção está muito perto, está às portas. E por isso que ele te ataca. Por isso que ele tenta te parar, te paralisar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te falar essa palavra: não pare de lutar. Amém? Não para de lutar. Se fortaleça no Senhor. Amém? Se fortalece no Senhor. Deus quer te levar para o próximo nível. Então, eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos sobre esse tema, que fala sobre a fadiga da luta, irmãos. Porque gente que é gente mesmo, ser humano, né? O ser humano cansa. E não tem nada errado em cansar. Cansar faz parte da luta. A gente cansa mesmo. Porque tem gente que quer ser um super-homem, né? Não, eu não canso. Cadê minha mãe? Eu fico tirando onda com ela, né? Eu digo, vó Ivone não cansa. Quando ela diz em casa, estou cansado, eu digo, e a senhora cansa? Que ela quer fazer tudo em casa. Fala baixo que ela não escutar, né? Mas o ser humano cansa, irmãos. Mas eu não estou falando aqui de uma luta contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra potestades, é contra principados. Então a nossa luta é espiritual, é uma batalha espiritual. Você que muitas vezes se engana e acha que a sua luta é contra essa pessoa que está perto de você. Mas não é. A nossa luta é espiritual. E deixa eu te falar, lutas geram cansaço. Se você está cansado de lutar, não tem problema. Para e descansa. Você só não pode desistir. Amém? Você só não pode desistir. Olha para o seu irmão, diz para ele, diga, você só não pode desistir. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor agora? Abra sua Bíblia aí. Eu sei que os irmãos vão projetar, mas abra também a sua Bíblia para você acompanhar aí na palavra do Senhor. Seja no seu celular, na sua Bíblia física. 1 Samuel 27:1. Eu acho que eu coloquei a sigla errada aqui, SL, mas é 1 Samuel, viu, irmãos? 1 Samuel 27:1. Diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Davi consigo mesmo. Ele falou com quem? Consigo mesmo. Ele não estava falando para Deus, ele não estava falando para outra pessoa, ele estava falando para ele mesmo. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me, pois todos os limites de Israel, por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Olha o que Davi estava falando aqui com ele mesmo. Deixa eu contextualizar você, caso você não saiba da história. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, mas Samuel foi visitar a sua casa.
E quando o profeta Samuel foi visitar a casa de Davi, seu pai mandou chamá-lo, porque Samuel foi ali ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Davi não pediu isso, mas ele recebeu essa unção. E depois que Davi recebeu essa unção, e aí foi, derrotou Golias, né? Porque houve esse episódio. Saul passou a perseguir Davi por 13 anos. Imagina você ser perseguido por 13 anos. 13 ou mais ou menos. E chegou uma hora que Davi cansou. Imagina você ser perseguido pelo rei. Imagina o STF te perseguindo, hein? O carequinha te perseguindo. Meu irmão, você não vai ter paz, não tem sossego não, entendeu? Não tem sossego. Imagina o Supremo Tribunal perseguindo você. Não tem sossego, meu irmão. Pronto, era Davi. Porque onde Davi passava, depois que ele passou a ser perseguido, então todo o país, né, poderia ser um lugar de perigo para Davi. Ia ter muito informante por todo lado. Mas entenda, durante esses 13 anos que ele foi perseguido, Deus nunca permitiu que Saul tocasse em Davi. Deus o protegeu esse tempo todo, mas Davi se cansou de fugir de Saul. Aí olha o que ele disse: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, porque os filisteus era um povo que entrava sempre em guerra com Israel, e Saul estava sempre em guerra com os filisteus. Aí Davi disse: não, eu vou para lá, eu vou para a terra do inimigo, tenho certeza que lá eu vou estar seguro, ninguém vai me perturbar lá. E aí Davi fez isso. E é com esse texto que eu começo o primeiro princípio dessa noite. Quando o inimigo não consegue derrotar você, ele vai esgotar você. Quando o inimigo não consegue derrotar você, ele vai tentar esgotar você. Porque Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele se cansou. Se cansou de quê, pastor? Se cansou de confiar em Deus. Vê que coisa. Que Deus o tempo todo estava protegendo Davi. Nunca deixou que nada acontecesse, mas isso cansou Davi. Ele se cansou, ele achou que algum dia Saul pudesse feri-lo, fazer alguma coisa contra ele, sabe? Então, irmãos, a gente acha que isso não acontece, né? Mas na verdade acontece sim. Ter que orar, sabe, pelas mesmas coisas durante muito tempo, nos faz ficar exaustos. Você está batalhando, lutando pela mesma coisa, sabe? Você tem que orar, tem que ir lá lutar pelas mesmas coisas o tempo todo, faz você se cansar. E isso levou Davi a uma espécie de férias espirituais. Ele disse: não, eu estou cansado de fugir, eu não aguento mais. Não é fácil não, irmãos. Olha, eu recebi uma unção que eu não pedi. Depois que eu recebi essa unção, comecei a ser perseguido, e a minha vida virou de cabeça para baixo. Pois é, e olha, depois que ele recebeu a unção, e às vezes a gente pensa: mas rapaz, eu recebi, agora sou líder. Depois que eu comecei a ser líder, tudo agora dificultou para mim. Eu agora sou líder em treinamento. Parece que depois que eu fui líder em treinamento, as coisas começou a dificultar. Eu ouvi disso uma vez, um vizinho, ela disse: depois que eu aceitei Jesus, tudo piorou. Ela não tinha a expressão correta, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ela disse: tudo piorou na minha vida depois que eu aceitei Jesus. É porque você não sabe, talvez você não saiba, mas eu vou te dizer agora.
é que quando você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando Cristo vai lá e resgata você para ser agora seu filho. Antes você era escravo do pecado, agora Deus te libertou do pecado. Antes você era escravo de Satanás, agora Deus te libertou das amarras do diabo. Antes você vivia em trevas, agora Deus te trouxe para a luz. Aí naturalmente você começa a participar de uma guerra espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus e Ele já venceu, amém? E você já é mais do que vencedor. Mas a gente está numa batalha. E o que é que o diabo tenta com isso, nessa batalha? Mesmo sabendo que ele já é um derrotado, ele quer esgotar as suas forças. E ele quer que você viva uma vida nessa terra como um derrotado. É isso que ele quer. Ele já sabe que perdeu, porque quando o diabo olha para você e vê que Cristo já te salvou, você já foi salvo pelo Senhor. E nós temos aprendido aqui na casa do Senhor que uma vez salvo, salvo para, uma vez filho, filho para. Então, se essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor, e Ele já venceu, então se cumpre a palavra de Deus, que por meio daquele que nos amou, somos mais do que. Mas nós não deixamos de passar por essa guerra, você está entendendo? A gente passa por essa guerra. E qual é a ideia do diabo? Esgotar as suas forças, esgotar a sua energia, mudar o seu foco, te distrair, te fazer viver aqui nessa terra uma vida de derrota. Então, quando ele não consegue derrotar você, ele tenta esgotar as suas forças. Aí Davi diz: não, eu vou para a terra dos filisteus. Aí se você ler depois na sua casa, 1 Samuel 21, aí você vai ver que ele foi para lá e ele até se fingiu de louco. Foi, deu uma de doido, chegou lá, dando uma de doido para o rei Aquis, né? E aí, o rei Aquis gostou dele, disse: não, esse é o matador de gigante, né? Não, vamos pegar esse cara, vamos cuidar dele, ele vai fazer parte aqui, ele vai ficar aqui com a gente. Tá doido que eu não vou matar esse cara tem um valor muito grande. Era concorrência para o rei Aquis, mas ele chegou lá para tentar uma moradia lá e conseguiu. E aí Davi passou agora a ser um tipo de mercenário. Ele passou a lutar as guerras daquele rei, do rei dos filisteus, por dinheiro, por recompensa. E essa foi uma decisão horrível de Davi. Essa é a pior decisão que a gente pode tomar na nossa vida: deixar de guerrear por um chamado, para fazer por recompensa e por uma motivação errada, por dinheiro. Infelizmente tem muita gente assim, que deixou de pregar por chamado, prega por dinheiro. Deixou de cantar por chamado, canta por dinheiro. Entendeu? Deixou de liderar por amor, por um encargo, faz por algum interesse errado, uma motivação errada. Deixou de cumprir, de fazer as coisas pelo motivo correto e começa a fazer pelo motivo errado. E isso é tudo na vida. Estou falando aqui de maneira espiritual e voltado para o princípio da igreja, mas tudo na vida, quando você deixa de fazer pelas motivações certas e começa a fazer pela motivação errada. Esse foi o momento mais escuro da vida de Davi. Foi quando ele faz isso. Sendo que o fato de Davi ter se cansado de lutar contra Saul, de fugir de Saul, sabe, de esperar na promessa, do cumprimento da promessa de Deus, Davi saiu da posição que estava. Davi estava na posição de ungido, aguardando que Deus cumprisse a promessa sobre ele. Qual era a promessa? Que ele seria rei de Israel. Mas ele não poderia ser rei naquele momento. Houve todo um processo para Deus preparar Davi, para Deus preparar o tempo para ele reinar. E Davi, durante 13 anos aproximadamente, estava aguardando esse processo ser concluído. Sendo que aí nesse meio Saul descobriu
que tinha outra pessoa ungida para ser rei no seu lugar, e Saul já tinha se desviado dos caminhos do Senhor e começou a perseguir esse homem que era Davi. E agora Davi sai da posição dele. Davi vira as costas para a batalha. E um soldado não pode virar as costas para a batalha. Se você ler Efésios capítulo 6, você vai ver que a Bíblia fala sobre a armadura espiritual. E uma das peças dessa armadura é a couraça da justiça. Ela protege aqui, ó, a frente do soldado, o peitoral do soldado, mas não tem proteção para as costas. Por quê? Porque a posição de um soldado é de frente para a batalha, nunca é de costas. Ele não vai dar as costas para o inimigo, porque senão ele vai ficar vulnerável. Vai ou não vai? Vai. E Davi, essa atitude de Davi produziu para ele um prejuízo horrível, que nem Saul, nem os filisteus, nem qualquer outra coisa pôde produzir um prejuízo tão grande que Davi teve. Por causa disso, Davi perdeu suas esposas, seus filhos, perdeu tudo que ele tinha, por causa de uma decisão que ele até julgou ser sensata. Vou-me embora daqui, que eu já não aguento mais fugir de Saul. Vou para a terra dos filisteus. Eu acho que lá ele não vai me perseguir mais. Mas por causa disso, Davi teve um prejuízo horrível, porque ele saiu da posição que Deus colocou ele. Por quê? Porque ele se cansou. Sabe, isso acontece conosco na nossa vida. A gente se cansa. Tem gente que se cansa no casamento, tem gente que se cansa com os filhos, tem gente que se cansa na igreja, tem gente que se cansa no seu ministério, no seu chamado. E aí quer sair da posição que Deus colocou. Por quê? Porque está cansado. Ah, não aguento mais, eu me cansei. E aí você quer desistir de lutar, você quer desistir da posição que Deus te colocou, porque você cansou. Eu entendo você. Você é humano, você é limitado, você é falho e está sujeito a esse tipo de fraqueza. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: está cansado? Pare, descanse, se fortaleça no Senhor, mas não pare de lutar. Davi deu as costas, e porque Davi deu as costas para essa batalha, ele sofreu prejuízos terríveis. Sabe, a sua família ficou vulnerável. Quando você dá as costas para a batalha, alguma coisa da sua vida vai ficar vulnerável. Eu já tive muitos momentos também de cansaço, irmãos, de querer desistir de muita coisa, que são as fases da nossa vida. A gente pensa muito sempre em desistir. É uma luta no trabalho, é uma luta na igreja, é uma luta no casamento, é uma luta com os filhos. Mas você não pode parar de lutar, você não pode parar de desistir, você não pode desistir. Davi, ele acabou expondo a sua família, porque ele desistiu de lutar. Ele, na verdade, foi lutar uma batalha que não era dele. Foi lutar uma guerra que não era dele. Foi viver uma vida que não era dele. Isso é horrível, irmãos, porque o diabo, ele sabe aonde nos atacar, e ele sabe aonde mexer com as nossas motivações. Então, talvez você tenha lutado há muito tempo na sua liderança. Talvez você tenha lutado muito tempo no seu chamado, na sua célula, como líder de célula, como anfitrião, como líder em treinamento, como discipulador, como pastor, né? Como apenas um integrante da célula, e você, rapaz, olha, é uma luta, faz tanto tempo, não vejo resultado. As outras células multiplicam, a minha não. A fulano está crescendo, eu não, estou aqui estagnado. É uma luta, é uma batalha, a gente quer levar para o encontro, o abençoado não vai, né? Uma luta, uma peleja, e a gente investe e gasta e não consegue. Teve irmãos aí que passou provações, lutas grandes nesse último encontro que fizemos, né? E eu entendo as lutas dos irmãos, mas não para de lutar, irmãos, continua. Talvez você tenha lutado muito no seu casamento,
né, lutado no seu casamento, ou até mesmo lutado para se casar, lutado para engravidar, lutado para emagrecer, lutado para arrumar uma promoção, para passar num concurso, lutado por um trabalho melhor, lutado por uma condição financeira melhor, mas não para de lutar, não desiste, não dê as costas para o propósito, não dê as costas para essa batalha, porque a sua vitória está bem próxima. E o diabo, quando ele sabe, quando ele percebe no mundo espiritual que você está mais perto da promessa, que você está mais perto da vitória, ele intensifica os ataques para te paralisar, para você desistir. Mas você não pode parar. É na batalha que você fica mais afiado. É na batalha que você fica mais faminto, porque Deus sabe que se Ele tirar a batalha de você, você vai relaxar, você vai ficar relapso, você vai desistir. Olha a atitude de Davi, ele desistiu de lutar, e aí ele se debandou para o lado dos filisteus. Teve outra vez também que ele desistiu de lutar. Ele mandou Joabe, o seu capitão, ir na frente do exército. Ele disse: eu vou ficar cansado demais de lutar, vou ficar aqui no palácio. E aí ele ficou na sua varanda, e quando ele olhou da varanda, ele viu uma mulher tomando banho. E o restante da história você já sabe o que aconteceu. Então, parar de lutar não é o que Deus tem para você. Amém? Não desista, não pare, continue, avance. Sabe, não saia da sua posição que Deus te colocou. Pastor, mas é cansativo, pastor, lutar pelas mesmas coisas, lutar, sabe, da mesma maneira, sabe, é cansativo, eu sei, é cansativo. Por isso que Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. E a sua luta é a sua luta, a minha luta é a minha luta. Eu não julgo Davi, eu não julgo você que já se sentiu cansado ou que se sente cansado, eu não julgo. Mas eu não tenho outra palavra para você. Se você vier falar comigo, dizer: pastor, eu estou cansado, eu quero desabafar, eu não aguento mais, todo dia é isso, é sempre a mesma coisa, eu estou passando por isso, você não vai ouvir da minha boca: é mesmo, irmão? Tá bom, então desiste, para com tudo, vai embora, tira a tua vida, acaba com o casamento. Não, minha palavra para você vai ser: continua, avança, olha para Cristo, olha para o Senhor, se fortalece nele. Essas foram as ocasiões que Davi desistiu de lutar. Se cansou de fugir de Saul, e outra vez estava cansado de guerra, ficou em casa, e aí foi horrível para a vida dele. Mas entenda, essa luta que a gente passa, essa guerra que a gente enfrenta, ela é importante para a nossa vida. Ela é necessária, porque nós fomos feitos para a guerra, irmãos. Você é um guerreiro. Olha para o seu irmão, diz para ele, olhando nos olhos dele, diga: você é um guerreiro. Olha nos olhos dele, você é um guerreiro, viu, Samuel? Você é um guerreiro. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Fala, foi tio mineiro. Aí você ou luta contra as hostes espirituais, ou você luta essa batalha espiritual, ou vai lutar contra pessoas. Mas você vai lutar de alguma forma, entendeu? Então Deus permite a guerra, porque Deus poderia não permitir guerra espiritual na sua vida, não é verdade? Seria bom, né? Mas Deus permite a guerra para te colocar em forma, para você estar atento, para você estar faminto. Porque Deus sabe que se tirar a guerra de você, a sua tendência é se tornar passivo, complacente, entendeu? Relaxado demais, igual Davi, e aí vai ficar suscetível ao pecado. Aí Deus coloca uma guerra na sua vida para você ficar atento. Sempre vai ter um desafio, sempre vai ter uma batalha para você lutar. Mas entenda, nessa batalha que Deus te colocou, Ele já te deu vitória, e você já é mais do que vencedor. Você pode dizer amém? Mas a gente está vivendo sempre uma luta. E aí quando o inimigo não consegue te derrotar, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar esgotar você. Outra coisa que ele faz, quando o inimigo não pode te derrotar, ele vai gerar distrações, mudar o seu foco.
Davi foi pedir abrigo na terra dos filisteus. Aí o que foi que o rei Aquis fez? Deu para ele uma cidade para ele morar com o seu exército. Foi Ziclag. Olha só o que aconteceu. Abre sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 em diante. Projeta aqui para nós também, para quem não trouxe Bíblia hoje. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Olha o que os amalequitas fizeram: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, levou cativas, levou escravo. Sabe, tem muita coisa que leva a nossa família cativa. A internet tem escravizado muitas pessoas, amizades erradas, influências erradas. Então, medita sobre essa expressão, cativo. Então, os amalequitas tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade. E como foi que eles encontraram ela? Queimada, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, eram 600 homens, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Porque não é fácil, mas ele tinha tudo e perdeu tudo, só ficou com a roupa do couro, não tinha mais nada. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Olha só o que aconteceu. Agora os homens, os valentes de Davi, queriam apedrejá-lo, porque colocou a culpa nele. A responsabilidade é tua, Davi. Por que você nos trouxe para cá? Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. E a gente entende isso, irmão. Você já pensou, você chegar, você sai para uma guerra, você sai para trabalhar, você sai para uma batalha, e aí quando volta, sua casa queimada, seus filhos e filhas e esposa não está mais lá, né? Levaram todo mundo escravo, você perdeu tudo. Não é fácil viver algo desse tipo. Mas a Bíblia diz que, porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Sabe, então, quando o inimigo não pode derrotar você, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar o teu foco, ele vai te distrair, ele vai tentar mudar a tua atenção. Sabe, o diabo queria destruir Davi, não conseguiu, mas fez ele mudar a sua posição. Davi começou a lutar uma guerra que não era dele, mudou o foco dele. Mas agora, essa atitude de Davi trouxe uma consequência terrível. E agora, ao invés de Davi estar preocupado em permanecer na posição da promessa, aguardando o dia em que a palavra de Deus iria se cumprir na vida dele, está Davi agora e o seu exército fazendo o quê? Chorando. Chorando. Davi sabia que ele era responsável por aquela tragédia. Tudo estava sendo resultado das suas ações. Então eles choraram até perder as forças. E eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer: não há erro nenhum, problema nenhum em chorar. Agora é interessante como Davi chorou. Davi não chorou trazendo condenação sobre ele. Davi não chorou com um choro de autopiedade. Davi não chorou como miserável. Ele chorou por causa da consequência de tudo aquilo que havia acontecido. Mas ele chorou como vencedor. Ele não chorou como derrotado. Porque a Bíblia diz que depois ele se
reanimou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Mas olha, primeira distração aqui, o choro. Aí tem gente que se afunda no choro. Aí ao invés de chorar um choro de vencedor, porque você é humano, você sente as coisas que você passa. Quem disse que crente não pode chorar? Que crente vencedor não chora? Chora. A gente chora mesmo, é uma luta, né? As crianças, departamento Kids, é uma luta, os jovens, né? Trazer os jovens aqui para o culto dos jovens, é uma luta lá na sua célula, é uma luta para levar o povo para o encontro, é uma luta para consolidar, é uma luta no casamento, é uma luta com os filhos, são tantas lutas que você enfrenta. Tem hora que você desaba e chora mesmo. Quem disse que não é para chorar? É para chorar. Mas você não vai chorar dizendo: ah, Senhor, por quê? Está vendo, nada dá certo na minha vida. Ah, meu Deus, eu acho que eu estou no caminho errado, eu estou na igreja errada, eu acho que eu me casei com a pessoa errada, meu Deus. Ah, Senhor, o que é que eu faço? Não tem nada que eu faça que dê certo. Aí você fica como um coitadinho, se vitimizando. Nada disso vai resolver, não vai te ajudar a nada. Não adianta chorar dessa forma. Você tem que chorar já contemplando a vitória do Senhor. Você tem que chorar sem desistir, meu irmão. Você tem que chorar sem se entregar. Porque Paulo disse: abatidos sim, mas a gente não vai ficar desanimado. Se entregar às pelejas. Vamos achar esse texto? Eu acho que é 2 Coríntios. Alguém me ajuda, que eu não tenho decorado. Pesquisa aí, Bia, por gentileza. Abatidos, desistidos, desanimados, mas não desamparados. Eu confundo um pouquinho as palavras aí do que é. Esse texto é poderoso, era para ter colocado aqui no esboço. Achou? Não. Alguém está procurando comigo? Achou? Pronto. Olha o que diz. Vamos lá, vamos ler junto. Vamos todo mundo. Em tudo somos, porém não. Mas tem gente que se entrega à angústia. Se entrega de um jeito. Aí diz: não, pastor, é porque eu não sei lidar, sabe? Se fortaleça no Senhor. Deixa de se entregar à angústia. Pastor, porque é difícil demais. Meu Deus do céu. Atribulados, porém não. Tem hora que você fica, porém não. Tem gente que desanima. Aí não quer ir mais para a célula, não quer ir mais para a igreja, não quer mais ser crente, não quer mais o casamento, não quer mais o trabalho, não quer mais nada na vida. Que está desanimado. O que é que diz mais? Muitas vezes nós somos perseguidos, porém não. Aí quando está passando por perseguição: ah, pastor, estão me perseguindo, o diabo está se levantando contra mim. Dê glória a Deus, meu filho, que o diabo está se levantando contra você, porque você não é do lado dele, você não pertence ao time dele. Por isso você está sendo perseguido, porque você carrega uma palavra, você carrega uma unção, você carrega uma promessa. Por isso que você é perseguido, mas não vai ficar desamparado. Muitas vezes nós somos abatidos. Tem gente que vem e diz uma palavra para te abater mesmo, para te derrubar, para te colocar no chão. Situações que vêm sobre a sua vida para te abater, para te desanimar, para fazer você desistir de tudo. Mas nós somos abatidos, porém não destruídos. O que é que diz mais o texto depois? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Nós levamos consigo a morte de Cristo, para que a vida dele se manifeste na nossa vida. Ou seja, é a vida de Cristo que vai nos fortalecer. Você pode dizer glória a Deus? Então eles começaram a se distrair com o choro, pensaram em apedrejar Davi, achar um culpado, entendeu? Achar um culpado. Toda vez que você, ao invés de se fortalecer no Senhor, tentar achar um culpado para os problemas que estão acontecendo na sua vida, você vai perder tempo.
Toda vez que você se preocupa muito mais em fortalecer o seu argumento do que se fortalecer no Senhor, você vai perder tempo. Os homens de Davi começaram a querer apedrejá-lo, porque julgaram Davi como culpado. Mas eu pergunto para você, apedrejar Davi ia resolver o problema? Ia trazer as mulheres de volta, ia trazer os filhos de volta, os bens de volta, apedrejar Davi, dizer, o culpado é você que é culpado, e apedrejar ele, ia resolver o problema? Não, né? Não ia resolver. Então eu quero te dizer uma coisa, aprenda a analisar pelo que você está lutando. Aprenda a analisar as suas guerras. Você está lutando pelo quê mesmo? Lutando para dizer que está certo? Você está lutando para dizer que tem razão? Pastor, porque o senhor não viu não? Fulano postou, aí até se balança assim, né? Fulano postou na internet isso. Aí eu tive que responder, vai. Começa a entrar nessa questão de responder, de dar o troco, de ter que responder alguma coisa. E você quebra a cara. Eu me lembro uma vez que tinha uma mulher que estava devendo a minha mãe. Eu era adolescente, filho único. Aí eu queria ser o protetor, né, lá de casa. Não, mãe, está devendo, não. Vai ter que pagar a senhora. Eu vou lá. Vamos lá, só vai comigo. Não, eu vou. Mas menino, ela está pensando o quê? Porque a senhora, né, com essa carinha de boa que a senhora tem, vai ter que pagar. Não, ela, vamos lá. Meu amigo, eu cheguei lá para botar a banca para cima da mulher, da irmã. E era uma irmã, viu? Mas ela tinha uma banca maior do que a minha, meu irmão. Eu adolescente, ela mulher vivida, né? Aí eu cheguei para botar a banca e disse, não, porque a senhora está devendo. E ela colocou a voz num tom muito mais alto do que o meu, saí de lá envergonhado. Não adianta, meu irmão, pelo que você está lutando. Você pode até vencer essa luta, essa guerra com o seu argumento, mas você não vai ganhar o final não vai ser vitória para você. Você vai perder essa guerra do mesmo jeito. Então, se aqueles valentes de Davi, que ainda não tinham sido chamados na Bíblia de valentes, apedrejassem Davi, castigassem Davi por isso, não ia resultar em nada. Porque não adianta você lutar uma guerra que não tem recompensa eterna. Lute por aquilo que tem valor eterno. Por aquilo que tem valor eterno, e você luta. Não desista de lutar pelos seus filhos, que seus filhos têm valor eterno. Cansa, muitas vezes cansa, dizer a mesma coisa, orar pelas mesmas coisas, estar o tempo todo em vigilância, cansa, mas lute pelos seus filhos. Não desista, porque os seus filhos são herança do Senhor. Lute pelo seu casamento, porque você pode, ganhar uma guerra dizendo que está certo e que é isso mesmo, mas se você perder a sua família, você não ganhou a verdadeira batalha. Então lute pela sua família. Infelizmente eu vejo hoje, esse tipo de guerra sendo descartado muito facilmente. As pessoas não estão mais lutando pelo casamento. Casamento não é mais coisa para ninguém lutar. As pessoas deixam de lado. E o diabo vai ganhando território, e o diabo vai ganhando espaço, e as pessoas saem como se fossem vitoriosas, mas quando na verdade estão saindo como derrotados, como perdedores. Então nós não temos que lutar contra carne e sangue. Você, quando fica o tempo todo tentando achar a culpa no seu cônjuge, né? Tentando encontrar a culpa, quem é o culpado na sua célula, quem é o culpado na sua liderança, quem é o culpado na igreja. Mas porque a culpa é desse irmão, porque a culpa é dessa pessoa. Você está se distraindo, o inimigo está te distraindo, tentando achar o culpado, tentando você apedrejar alguém. Se fortalece no Senhor, meu irmão. Olha para o Senhor. Deixa de olhar para Davi. Deixa de olhar para as atitudes de Davi, os erros de Davi. Davi vai errar mesmo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? As pessoas vão errar mesmo, mas aprenda a avaliar os despojos das batalhas. Não se enrede numa luta que não tem despojo, que não tem recompensa. Quando você luta contra pessoas, você vence o argumento, mas você perde a guerra. Então escolha bem as suas guerras. Só entre em guerra que tem um significado eterno, que tem um despojo com significado eterno. A gente, quando está fazendo um encontro com a graça, passa muitas guerras. São muitas as batalhas, irmão, mas eu estou nem aí.
porque eu sei que tem um significado eterno. Entendeu? Vale a pena lutar pelo encontro com a graça. Agora tem coisas que não adianta, eu não vou lutar, não vou gastar meu tempo, eu não vou perder minhas energias, porque isso consome a gente. Consome ou não consome? Consome. Eu me lembro de uma vez que fizemos um encontro com a graça e se levantou algum tipo de perseguidor na internet e começou uns comentários nas redes sociais. Irmãos, sinceramente, vamos nos avaliar. Eu, juntamente com algum grupo de irmãos, perdemos tempo com essas coisas, irmãos, dando ouvidos, pelo amor de Deus, e só nos desgastou. Não vale a pena você se desgastar em querer justificar os seus argumentos, provar que você está certo. Não vale a pena. Você perde a guerra. Você vence, talvez você pode até vencer, se você tiver um argumento melhor do que o outro, mas isso não vai ter significado eterno na sua vida. Então, depois que Davi enfrentou Golias, aliás, Davi, quando estava para enfrentar Golias, ele nem orou perguntando a Deus: será, Deus, que é para eu enfrentar esse gigante? Ele estava preocupado com a recompensa. Ele chegou lá e disse: é o que mesmo que vão dar? Se algum de nós vencer esse filisteu incircunciso, aí disseram: ó, vão dar a filha do rei para você se casar, vão te livrar de imposto, vai te colocar numa posição, o negócio vai ser maravilhoso. Tu vai entrar para a nobreza. Eu disse: ah, isso aí eu quero. Então você tem que avaliar pelo que você está lutando, se realmente vale a pena ou não. Então tem batalhas que é melhor a gente nem lutar. E o pessoal achar que você é um tolo. Não, pastor, mas tem coisas que a gente tem que responder. E eu vou me calar? Tem hora que Deus quer que você se cale. Tem hora que Deus quer que você não faça nada. Que não adianta você falar, não adianta você bater boca, não adianta você se justificar, não adianta você entrar numa guerra que não é sua, que não vai te dar resultado. Entendeu? Não adianta, não adianta. Você só provar que está certo, ficar famoso na internet, no Instagram, né? O que adianta? Mas na verdade, não vai chegar no próximo nível. Deus quer te levar para o próximo nível. Deus quer te levar para o próximo estágio. Deus tem algo para você melhor. Amém? Olha outra coisa que distraiu eles: choro. Tentaram achar um culpado para apedrejar Davi e estavam em amargura. Raiz de amargura, irmãos, paralisa muita gente. Você sabia que tem gente que não está caminhando com você hoje porque vive ainda amargurado? Por quê? Não, porque pastor César disse alguma coisa ou fez alguma coisa. Realmente, eu sou um Davi nessa geração também que vou errar. Você é um Davi nessa geração também que vai errar. Mas não adianta a gente alimentar a raiz de amargura, porque isso só vai nos tirar do foco, irmãos. Isso só vai nos fazer perder as nossas forças. Mas, terceiro princípio: se você entende qual é a sua posição nessa guerra, você vai chorar, você vai lamentar, vai se cansar, mas você vai se fortalecer no Senhor. Então olha para o seu irmão e diz para ele: diga, Deus quer alimentar você antes de te guiar. Esse é o terceiro princípio. Deus quer te alimentar antes de guiar você. A Bíblia mostra aqui nesses textos que lemos, Davi em profunda angústia, sofrimento, sabe? E ele não tinha como se fortalecer nele mesmo, nem na sua equipe. A equipe dele estava destruída, queria até apedrejar ele. E é impressionante que a Bíblia não diz que o Senhor fortaleceu Davi. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Entendeu? São os estágios da nossa vida. Você talvez já passou por algum estágio na sua vida que você chegou aqui, era novinho convertido. Aí o grupo de louvor estava cantando e só naquela música Deus tocou você. Me lembro de Geis aqui nas primeiras vezes que ela veio e estava aqui cantando a música do encontro, né? Você pega algo feio
e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e dá para a sua glória. E eu olhei para a Geisa, ela tinha ido para o encontro, estava ali se derramando em lágrimas. Tem muitas vezes você chegou aqui, uma canção falou com você. Mas também já teve culto, meu irmão, que você cantou e nada, né? Ficou rouco e disse: ô irmãozinho, por que eu estou rouco? Entendedores entenderão, estou brincando. E não falou nada, mas aí começou a pregação. E na pregação Deus falou com você. Na pregação, o pregador aqui, o pastor, alguém que estava ministrando, disse: eu não sei porquê, mas Deus está mandando dizer para alguém que chegou aqui dessa maneira, e o Senhor está dizendo e tal, e você disse: eita, é para mim. É para mim, Senhor. Me lembro uma vez que eu estava numa roda de oração, né, na época que eu era do fogo do manto. Eu ainda sou, né? Mas era de outra igreja pentecostal. E aí o profeta estava lá falando, profetizando a vida do irmão, e eu aqui resmungando: Senhor, por que tu não fala comigo, né, no meu íntimo? Eu queria uma palavra, Senhor, não sei o que e tal. E aquela agonia. Aí o profeta se virou para mim e disse: por que você está tão inquieto, pedindo para Deus falar com você? Aí começou, aí que eu me derramei. Então tem hora que Deus também, talvez falou isso com você. Mas talvez teve dia que você chegou aqui, não teve louvor, não teve palavra, nada. Entendeu? Nada. Porque tem hora que Deus, não é Ele que vai te dar o alimento, Ele só vai colocar o alimento na mesa e vai dizer: a mesa está posta, venha e coma. Ele já te deu a palavra, Ele já colocou o Espírito dEle dentro de você. Você já está bem crescidinho, entendeu? Já fez o encontro, consolidação, curso de maturidade, CTL. Então deixa de mimimi e se fortalece no Senhor. E tem hora que Deus vai deixar você ter a atitude de comer. Não é assim com os filhos? Tem as fases. A fase que a criança é totalmente dependente da mãe. Se a mãe não der, ela vai ficar com fome. Tem que dar o peito para ela comer. Depois tem a fase dela preparar a comida para dar para a criança comer. Tem a fase que dá na boca da criança. Tem na fase que prepara a comida e entrega o pratinho, vai ensinando ela a comer. Mas tem a fase que diz assim: ó, o almoço está na mesa. Mas hoje em dia os meninos é mais Nutella. Diz: é o que hoje, mãe? Né? É o que hoje? É carne guisada, menino. Não. Né? Mas na minha época e na sua época a gente não tinha escolha, né, irmãos? Era o que tinha na mesa. Então muitas vezes Deus vai só colocar a comida dele na mesa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tem hora que é você que tem que se reanimar no Senhor. É você que tem que se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Amém, irmãos? Como é que se fortalece no Senhor? Primeiro, contemple o Senhor. Contemple o Senhor. Esteja diante dele em adoração, em louvor. Mas você não vem para a igreja, você não vai para uma célula, você não vai para o culto, você só quer ficar enfurnado dentro de casa, meu irmão. Que não é vocês, né? Vocês estão tudo aqui, glória a Deus. Estou falando assim numa situação hipotética, entendeu? Camarada não quer, não vem para o culto, não vem para a igreja, não vem para a célula. Aí ele quer ser fortalecido no Senhor. Ele só se alimenta da internet. E lá na internet a raiz de amargura vai aumentando. Porque ele vê os desabafos, ele vê as coisas que não quer ver. Ele se alimenta de fofoca, de disse-me-disse. Porque fulano falou, porque fulano disse. Não, meu irmão, se alimente do Senhor. Contemple o Senhor. Porque o véu... Cadê o somzinho que estava aqui? Bota aí, Elião, estava tão bom. Elinho, acorda, menino, bota o som. Agora, obrigado. Eles dormiram ali um pouquinho, foi cochilar. Aí fica só se alimentando do que não presta, vai ficar como? Enfraquecido. Numa guerra, você tem que se alimentar bem. Você está numa guerra espiritual, meu irmão.
Aí a gente fica o tempo todo dizendo: venha para o culto, vá para a célula, venha para o culto, vá para a célula. As duas coisas: você se alimenta aqui, compartilha lá. Se alimenta aqui, compartilha lá. Se alimenta aqui, compartilha lá. Porque isso vai te trazer renovo. Então contempla o Senhor, louve ao Senhor. Tem irmão que é ruim de cantar, irmão, não canta nada, não adora, né? Não tem uma expressão de adoração, não canta nem no chuveiro. Mas olha, confia no seu pastor, contemple o Senhor, louve a Ele. Não importa, Ele não quer saber se você é entoado, se você tem a melhor voz. Louva, que Deus vai te dar um alimento especial quando você estiver adorando. Pastora Flávia estava aqui pregando semana passada, e ela falando sobre isso, disse que Deus colocou em nós a necessidade de adorar. Só Deus é que pode preencher corretamente essa necessidade. E quando você às vezes não consegue adorar aqui, mas você maratona a madrugada inteira na televisão, mas para passar uma hora de adoração, a dificuldade, e o culto que não termina, e meu Deus do céu. Mas você quer se fortalecer no Senhor? Contemple a Ele. Contemple. O que mais que você vai fazer? Confesse a palavra para si mesmo. Para si mesmo, igual Davi fazia. A minha alma engrandece ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz deitar em verdes pastos. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Está passando pela luta, confessa a palavra para você. Tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Confessa a palavra, irmãos. E em terceiro, ore em línguas. Por isso que nós ministramos sempre a necessidade dos irmãos buscarem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. E o que é edificar? O que é edificar? Construir, levantar, se erguer. Você está cansado, está abatido, está fraco, então ora em línguas. Eita, pastor, o senhor falou agora, eu não sei o que é isso não. Então começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, e começa a orar. Sendo que a gente tem uma mentalidade muito pentecostal sobre isso. A gente acha que tem que fluir primeiro o poder, para depois começar a orar em línguas. Não, esse é o único dom que Deus dá a você, a liberdade de você mesmo ativar na sua vida a hora que você precisar. Porque quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Então qual é a hora que você está precisando se edificar? É quando você está cheio de poder? Não, quando você está cheio de poder já está edificado. É quando você está fraco, é quando você está debilitado, é quando você está pensando em desistir, pensando em parar tudo, entendeu? É nessa hora que você está precisando se erguer, se levantar, e você começa e você começa a falar em línguas e orar, e o Senhor vai te encher, meu irmão. Aí eu cheguei no encontro com Deus, fui para fazer lá era encontro com Deus. Aí os irmãos da administração do batismo com o Espírito Santo, deixa lá à vontade, ora em línguas. Eu disse: ora, começa agora. Eu disse: peraí, meu irmão, eu tenho que fazer, peraí, que não é assim não, é assim. Ora em línguas, ore agora. Mas você talvez nunca experimentou isso, mas experimenta. Davi não tinha ainda essa bênção, porque ele não estava vivendo esse tempo da nova aliança. Mas esse dom foi concedido na nova aliança. Depois que Cristo veio, Ele concedeu, o Espírito concedeu esses dons à igreja. E você pode se edificar, amém? A maneira que você se fortalece no Senhor é sendo edificado de forma espiritual. Aí a gente vai aconselhar os irmãos que estão na luta, na guerra. Aí diz assim: pastor, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, pastor. Isso, irmão, dá uma preguiça, irmãos, ouvir essas coisas. Eu já fiz de tudo, pastor. Aí pode perguntar, quando você for aconselhar alguém, que ela disser: eu já fiz de tudo. Aí você pergunta: já cantou, já adorou o Senhor, contemplou Ele no meio dessa luta?
parou para só contemplar o Senhor no meio da batalha espiritual, dessa luta que você está vivendo? Aí ela vai dizer, não, porque não está nem indo para os cultos muitas vezes, não está conseguindo fazer o seu devocional em casa, não está, meu irmão, porque quem está desistido não está tendo vida de intimidade com Cristo, você está entendendo? Não é ou não é verdade? Quem está desistindo, quem está pensando em se debandar para o outro lado, não está tendo vida de devocional com Deus. Então você pergunta, meu irmão, está adorando? Está contemplando o Senhor? Não. Você está confessando a palavra de Deus para você, meu irmão? No meio dessa guerra, você está declarando, eu sou mais do que vencedor, o diabo não vai me destruir, essa situação não vai me vencer, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso porque Ele me fortalece, eu posso passar por várias situações da vida, como nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, mas eu não vou ficar destruído, eu não vou ficar desamparado, eu não vou retroceder jamais. Você está confessando a palavra na sua vida, meu irmão? Então está fazendo tudo. Você está fazendo o que está ao teu alcance só. Naquilo que você acha que tem que fazer. Mas tem algo que está ao seu alcance, que Deus te deu, que você não está fazendo, que é contemplar o Senhor. Deixa de olhar para os problemas, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deixa de olhar para os aperreios do marido, da esposa, olha para Jesus. Deixa de olhar para os problemas da família, dos filhos, olha para Jesus. Deixa de olhar para os defeitos dos irmãos na igreja, você vai achar muito. E se você olhar muito para mim, vai achar os meus também. Olha para Jesus. Deixa de olhar para as circunstâncias, para as adversidades. Olha para Jesus, permanece olhando para Ele, firmemente para Ele, autor e consumador da sua fé. E aí tem irmãos que ao invés de ser nuvem de testemunha, é nuvem de acusação, é nuvem de apontamento, é nuvem de derrota. Porque ao invés de apontar os irmãos para Cristo, não, ele fica, tá vendo? Fulano falou de tu. Tá vendo? Eu não disse a tu? Fulano não presta. Tá vendo? Eu disse a tu que não casasse. Eu não disse a tu que não fizesse. Eu não disse. Olha para Jesus. E quando você vê seu irmão na luta, aponta ele para Cristo. Amém? Porque o Senhor vai te alimentar. Mas muitas vezes é você que tem que tomar a atitude de se alimentar do Senhor. Ele só vai disponibilizar o alimento na mesa. Coma. Leia a palavra. Confesse a palavra. Ore. Adore. Ore em línguas. Eu ainda não oro em línguas, pastor. Então busque o batismo. Busque o dom. O que mais que vai fazer? Primeiro você se fortalece e depois a palavra é liberada. As pessoas ficam querendo que Deus libere logo uma palavra. Pastor, você pode vir na minha casa? Posso? Olha, libere uma palavra para mim, pastor. Não, meu irmão, se fortalece primeiro. Você nem está preparado para receber a palavra. Que vai que a palavra que Deus vai te dizer é completamente diferente do que você espera. Então primeiro você se fortalece. O que foi que Davi fez? Ele se reanimou, se fortaleceu no Senhor. E aí depois Deus liberou a palavra para ele. Está escrito 1 Samuel 30, verso 7 em diante. Olha o que diz. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho do Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor. Mas antes dele consultar o Senhor, o que é que diz no versículo 6? No final do versículo 6. E Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Ele se alimentou de Deus primeiro. Ele comeu do Senhor primeiro. Aí depois que Davi se alimentou, se fortaleceu, se reanimou no Senhor, aí Davi foi até ao sacerdote Abiatar. E ele consultou o Senhor dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe respondeu: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi não orou primeiro por estratégia, ele primeiro orou para se fortalecer. Você fica sempre querendo saber o que é que tem que fazer. O que é que eu faço agora, Senhor? Não, ore, se fortaleça. Depois que você estiver fortalecido, Deus vai te guiar, Deus vai te dar as direções.
Entendeu? É interessante que ao mesmo tempo, Samuel também estava querendo ouvir de Deus alguma direção, mas Samuel estava desconectado. O problema não é que Deus não estava ouvindo Samuel, Deus estava ouvindo Samuel, mas Samuel é que estava desconectado do Senhor. E Samuel recorreu até uma feiticeira, não porque ele queria fazer feitiçaria, não, é porque ele estava desesperado por alguma orientação, e ele estava desconectado do Senhor. Às vezes você está desesperado por uma orientação de Deus, mas você está desconectado, meu filho. Você perdeu a sensibilidade da presença, você perdeu, sabe, a noção da presença, você perdeu o contato com a presença, mesmo a presença estando em você, porque nós fomos amalgamados com Ele. Ele não sai mais de nós, mas você perdeu a percepção. Porque você não cultua mais, você não adora mais, você não ora mais, você não medita mais na palavra, você não contempla o Senhor, você não tem uma vida mais de devoção. Aí perdeu a percepção da presença. Você só se alimenta de internet, você só se alimenta do que o mundo tem para oferecer, das mentiras, dos enganos. Aí como é que você vai receber a orientação de Deus? Você está desconectado. Se conecte, deixa o Senhor falar com você, mas antes você precisa se fortalecer nele. Amém? Só mais duas coisas para a gente encerrar. No meio da guerra, é interessante que Deus muitas vezes vai colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. É você que está precisando de ajuda. É você que quer uma palavra. É você que quer um fortalecimento. É você que quer ser reanimado. Mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você também ajudar. Davi estava no meio de uma guerra. E o que foi que aconteceu? Depois de ter acontecido toda essa tragédia, ele saiu em velocidade para perseguir os amalequitas. Mas dos 600 homens, somente 400 foram com Davi. 200 ficaram como retardatário. E não tiveram forças para caminhar. E Davi disse o que para eles? O que é que você acha que Davi disse? Mas vocês são frouxos mesmo, né? Vocês querem que a gente lute a guerra de vocês? Quer que eu lute pelo seu casamento? Quer que eu lute pela... você recuperar aquilo que o diabo tomou de você? Eita, acaba frouxo. Você acha que foi isso que Davi disse para eles? Não, Davi disse para eles: descansem. Não conseguem ir. Eu entendo, não é que você é problemático, não é que você não é um bom soldado, não é um bom... Eu estou entendendo a sua fase. Descansa, nós vamos. Os 400 vão comigo. E olha o que Davi fez. Os despojos da guerra, Davi distribuiu igualmente, mesmo por aqueles que não tinham lutado a guerra. Isso é poderoso, né? Aí você, não, aí também já é demais. Mas olha, Deus faz isso. Ele luta por você também. Sabe, Deus vai também colocar pessoas no seu caminho para você lutar por ele. Então por isso que muitas vezes o casal não está tendo força, a gente vai lá e levanta a mão do casal e ora com eles. O irmão não está tendo força, você vai lá e levanta a mão do irmão. Ele não está conseguindo ir para a célula, você vai lá buscar ele para ir para a célula. Ele não está conseguindo se firmar nos caminhos do Senhor, você vai atrás dele, até na boca de fumo, como alguns irmãos já fizeram aqui. Você não desiste dele, porque você sabe que ele é um guerreiro do Senhor, e ele não pode ficar derrotado. Então Davi não desistiu dos seus valentes. Depois Davi encontrou um escravo amalequita no meio do caminho, e Davi poderia até matar ele, ou deixar ele para lá, mas Davi parou para cuidar dele, alimentá-lo, mesmo no meio de uma guerra. Às vezes você se sente tão cansado, diz, não estou com tempo mais, pelo amor de Deus, eu preciso de um tempo para mim. Aí ainda vem fulano falar comigo, me pedir uma ajuda, uma oração, um conselho. É, porque Deus, Ele está te reanimando, Ele está te fortalecendo, você está se fortalecendo no Senhor. E agora você também vai ajudar a fortalecer outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus? É assim que vai acontecer na sua vida. É assim que a gente vê na história do povo de Deus. É assim, José estava interpretando os sonhos de Faraó, quando o dele mesmo ainda não tinha se cumprido. Davi estava ajudando
um escravo da guerra, quando ele mesmo ainda não tinha reconquistado sua família, reconquistado tudo que ele tinha perdido, mas ele estava lá, ajudando. Então não desista. O diabo sabe que você está bem próximo de ser vitorioso. O diabo sabe que você está bem próximo de avançar para o próximo nível, de você superar esse desafio na sua vida. Então o último ataque do inimigo, antes de Deus te levar para o próximo nível, vai ser o pior ataque dele. Mas você já está ciente disso. E o que é que você vai fazer? Se reanimar no... Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.